Hi, how are you? Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência então nos nossos estudos, nos nossos exercícios, sobre o uso do simple past quando nós estamos falando do verb to be, né? Então, como que nós utilizamos o verbo to be no passado simples, enfatizando as questions, as perguntas, tá? Que nós havíamos começado na aula passada. Então, lá da página 25, da page 25. Hoje, então, para a gente dar sequência, nós vamos começar ali na 26, na page 26, com o exercício 1, tá? Ele termina depois lá na página 27. O exercício 1, ele pede para que nós façamos as questions, as perguntas para cada uma daquelas alternativas que nós temos. Nós temos as respostas, mas as perguntas, elas estão as palavras estão embaralhadas. Então, nós temos que colocá-las em ordem, tá? Na primeira frase, eu quero perguntar assim, se o stupendous man, né, ele é, ou no caso, se o homem fantástico, ele era um menino. Como eu estou fazendo uma pergunta, então eu sei que eu preciso acrescentar o verbo auxiliar antes do sujeito, né? Então fica was stupendous man e daí o complemento a boy. Was stupendous man a boy? Então façam ali comigo, pessoal. Aí a nossa resposta ficou yes, he was. He was short and young. Sim, ele era baixo e jovem. Olha a letra B agora. Eu quero perguntar se os superpoderes do Doutor Estranho eram interessantes. Então, como eu estou falando dos superpoderes do Doutor Estranho, então eu estou falando no plural. Por isso, eu utilizo were. Então, eu coloco were lá no começo. Ó. Were Doctor Strange's superpowers? E aí o complemento interesting. Were Doctor Strange's superpowers interesting? E a resposta? Yes, they were. He could teleport and travel through time. Sim, eles eram. Ele podia teletransportar e viajar através do tempo. Ok? Na letra C, eu quero perguntar assim. O Rafael era fã de super-heróis? Então, eu estou falando do Rafael. Então, no singular, terceira pessoa, nós usamos o was antes do sujeito. Por isso que ficou was Raphael a superheroes fan? Então, Rafael era fã de super-heróis? Was Raphael a superheroes fan? E a nossa resposta? No, he wasn't. Não, ele não era. He never liked superheroes. Não, ele não era. Ele nunca gostou de super-heróis. Ok? Se vocês quiserem pausar, vocês podem pausar e anotar as questões que eu fiz com vocês, porque aí o término está lá na outra página, na 27. Ok? Então, a letra D. Eu quero saber se o Batman e o Robin sempre foram parceiros. Então, como eu estou falando de duas pessoas, é plural. Então, nós acrescentamos were antes do sujeito. Were Batman and Robin always partners? Então, o Batman e o Robin sempre foram parceiros? Were Batman and Robin always partners? Nossa resposta? No, they weren't. Batman started alone. Não, eles não eram. O Batman começou sozinho. Na letra E, Superman, human, in love with was. Então, ó, tá tudo misturado. Eu quero perguntar se o super-homem estava apaixonado por um humano, né? Uma humana. Então, vai ficar, como eu estou falando do Superman, ele, né? Então, é was. Was Superman in love with a human? Então, was Superman in love with a human? E a nossa resposta, yes, he was. Her name was Lois Lane. Né? Sim, ele estava. O nome dela era Lois Lane. Ok?
Então é isso, pessoal. Nas interrogativas, a gente sempre acrescenta o verbo auxiliar, que é o verbo to be no passado, antes do sujeito, ok? Se for necessário, vocês podem fazer uma pausa no vídeo e aí nós damos sequência nos nossos exercícios. Dando sequência, pessoal, nós vamos fazer agora o exercício 2, que está lá na página 27, tá? O exercise number 2, complete the conversation using the verb be. Então, nós temos que completar aqui o diálogo usando o verbo to be. Como nós estamos estudando o verbo to be no passado, ok? Was ou were. Nós temos um diálogo e esse diálogo começa assim. Which your favorite superhero when you a child? Então, qual era o seu super-herói favorito quando você era uma criança? Neste caso, qual era o seu super-herói? É um só. Which was your favorite superhero when you? Para you, nós usamos were. Então, na primeira linha ficou was, were. Olha na segunda linha a resposta. Hulk, the best of all for me. Então, o Hulk, eu estou falando dele, né? É um só. Então, Hulk was the best of all for me. Foi o melhor de todos para mim. Daí, na terceira linha. Por que foi ele? Então, why was that? Why was that? Por que era ele? Because he very strong and brave. Porque ele era muito forte e corajoso. Então, he was. Depois, lá na frente, de novo, ó. Ele era um homem comum, mas um monstro verde. He was an ordinary man, but a green monster. Só que aqui não vai fazer sentido. Ele era um homem comum? Não, ele não era. Então, essa frase é negativa. Como que eu coloco was na negativa? Wasn't. Ou was not. A gente aprendeu ali atrás, pessoal. I loved his color. Eu amava a cor dele. And you? You a fan of Hulk? E você? Você era fã do Hulk? Então, como o sujeito é you, nós usamos o were, ok? Então, na resposta, no, I. Então, para I, para mim, né? Eu, was. Só que como é uma negativa, I wasn't. No, I wasn't. I wasn't two handsome superheroes, like Iron Man or Thor. Não, eu gostava de super-heróis bonitos, assim como o Homem de Ferro ou o Thor. Ok? Então, essa frase é negativa. No, I wasn't. E na penúltima linha, well, they strong too. Bem, eles eram fortes também. Então, para they, nós usamos were. Were, ok? But they very interesting for me. Mas daí ele quer dizer assim, ó. Mas eles não eram muito interessantes para mim. Então, but they weren't very interesting for me. Então, é o were na negativa. Weren't. E daí a Lisa responde, né? Oh, come on. Ah, vamos lá. Né? Tipo, nada a ver. Então, ela faz ali uma discordância do que ele havia dito, certo? Então, na sequência, ficou lá was, were, was. Depois, naquela frase maior, ficou was. E lá na frente, wasn't, were, wasn't. E nos dois últimos espacinhos, were e weren't. Certo, pessoal? Então, completem aí. Caso seja necessário, vocês podem voltar o vídeo. Agora, nós vamos fazer o exercício 2 da página 27, pessoal. Nós temos um textinho para a gente responder as perguntinhas. Olha ali. Iron Man, Tony Stark. His power is literally the power of knowledge. He not only has the ability to learn things almost instantly, but he can also create theories and principles in his head. Tony Stark is not Iron Man. Iron Man was just one of his many creations.
With an intelligence classified as super genius, he easily is one of the smartest people on Earth. Então o texto diz: o Homem de Ferro e o Tony Stark. O seu poder é literalmente o poder do conhecimento. Ele não apenas tem a habilidade de aprender coisas quase instantaneamente, mas ele também pode criar teorias e princípios na sua cabeça. O Tony Stark não é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro é apenas uma de suas muitas criações. Com uma inteligência classificada como supergênio, ele facilmente é uma das pessoas mais espertas na Terra. Ok? A partir desse textinho, nós temos essas duas perguntas, pessoal, do exercício 2. Who is smart, Iron Man or Tony Stark? Why is that? Então, quem é esperto? O Homem de Ferro ou o Tony Stark? E por quê? Então, conforme nós vimos, é o Tony Stark, porque ele é esperto, né? E ele criou o Homem de Ferro. Então fica, Tony Stark is smart because he created Iron Man. Ok? E a outra pergunta, how smart is he? Né? Quanto esperto ele é? Quão esperto ele é? Então, como a gente viu, ele é um super gênio, ele é classificado como um super gênio. Então, he is classified as super genius. Então, Tony Stark is smart because he created Iron Man. Ele é esperto porque ele criou o Homem de Ferro. E he is classified as super genius. Ele é classificado como um super gênio. Ok? Se vocês quiserem pôr em português, vocês podem colocar. Ou então, se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa no vídeo e anotar as questões que eu coloquei ali para vocês em inglês. Ok? Dando sequência agora, pessoal, eu convido vocês a pegarem comigo lá na página 30, na page 30, para a gente corrigir o exercise 3, o exercício 3. Esse exercício foi passado como uma tarefinha de casa, pessoal, lá na semana do dia 1 de junho, tá? E ele é bem simples, mas apenas para a gente conferir se vocês fizeram certinho, nós temos ali, então, os adjectives, alguns adjetivos, né, que indicam alguma característica, e nós tínhamos que ligar o oposto de cada um deles. Então, ficou assim, calm, nervous, calmo, nervoso, lazy e active, preguiçoso e ativo, organized, messy, organizado, bagunçado, plump, gordinho e thin, magro, shy e outgoing, tímido e extrovertido, talkative e quiet, comunicativo, comunicador e quieto, tall e short, que seria alto e baixo, ok? Então, se vocês quiserem fazer uma pausa para conferir certinho, fiquem à vontade. Dando sequência agora, pessoal, nós vamos lá no livro de atividades, na página 15. Na página 15 do livro de atividades, nós temos o exercício 12. Nós temos que montar frases com o simple past do verb to be, né? De acordo com as imagens e usando aquelas sugestões que tem ali, ó. Angry, que é bravo, active, ativo, blonde, loiro, tall ou short, né? Alto e baixo, e cheerful, que é animado, tá? Então, de acordo com as imagens, nós temos ali, ó, na letra A, eles estavam animados. They were cheerful. Certo? Eles estavam animados. They were cheerful. Na letra B, nós temos ali o menino que era alto, a menina que era alta e o menino que era baixo. Então ficou she was tall and he was short. Né? Então, para she e para he, nós usamos o was. Na letra C, nós temos um menino. Né? Então, ele era bravo. He was angry. Então, nós usamos também o verbo to be antes do adjetivo. He was angry. Na letra D, nós temos uma mulher loira, né? Então, eu vou dizer assim, o cabelo dela era loiro. Her hair was blonde. Her hair was blonde. E na letra E, ela era ativa, né? Ela praticava exercícios. She was active. She was active, ok?
Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem fazer uma pausa no vídeo para vocês anotarem ali as respostas conforme o teacher fez aqui com vocês, fiquem à vontade, certo? E, por último, pessoal, eu vou corrigir esta tabelinha, este quadrinho, que nós havíamos feito, que eu havia proposto para que vocês fizessem como tarefa de casa, tá? Foi na última aula, se eu não me engano. Então, nós tínhamos que completar essa tabela com as formas do verbo to be no passado que nós estudamos. Então, olha como que ficou na afirmativa. It was a funny movie. The heroes were very organized. Então, para it, nós usamos was, e para os heróis, que são they, nós usamos were. Na negativa, então, o was fica wasn't, e o were fica weren't. E nas perguntas, nós acrescentamos o verbo auxiliar antes do sujeito. Was it a funny movie? Were the heroes very organized? Que seria... Era um filme engraçado? Os heróis eram muito organizados? Certo? Então, confiram aí, pessoal, se vocês fizeram certinho, se vocês completaram corretamente com o verbo to be no passado. Ok, pessoal? Então é isso. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham feito todos os exercícios e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!